Alô, gauchada, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez para contar um pouco da nossa história, a convite do meu amigo Valmir e de toda a equipe que está fazendo uma pesquisa aí sobre as danças, os grupos de dança, esse tipo de atividade tão linda no nosso estado aí. A minha história com a dança gaúcha começa quando eu tenho 14 anos, completamente alienado do meio tradicionalista. Eu sou convidado pelo meu irmão, Morgan do Carmo, já falecido. Ele me convida para assistir um ensaio da onde ele era o posteiro artístico, que era o CTG Vaquianos da Tradição, aqui em Porto Alegre, na Vila Farrapos. E eu fui assistir, gostei das danças, não tinha a mínima vontade de fazer dança. E o que realmente me chamou a atenção foram as meninas. E ele disse, você vai ver muita menina bonita lá, você vai gostar. E ele estava certo. Entrei na dança, comecei a fazer dança gaúcha por causa das meninas do CTG Vaquianos da Tradição. Eu comecei então a dançar, fiz um ano somente ali de atividade, mas naquela época tinha uma invernada que chamava muito a atenção, que era do CTG Maragatos, porque tinha na sua direção artística Hélio Mileski, e os Mileskis todos dançando, Sebastião, Nelson Mileski, Neuci, e uma turma de dançarinos que fazia daquela invernada uma coisa muito especial. Eles eram grandes sapateadores, as meninas dançavam muito bem, as prendas eram afinadíssimas, e quase todos os componentes participavam de grupos profissionais. E assim eu fui, com 15 anos, participar do CTG Maragatos, que fez grande parte da minha formação, tendo o meu grande guru, Hélio Mileski, uma referência em chula, uma referência em dança gaúcha, uma referência em palco, principalmente. O Hélio me deu grandes lições, eu aprendi muitas coisas no CTG Maragatos e permaneci ali um bom tempo, até que eu tive que alçar outros voos, né? Já em 1977, eu, depois de muito insistir com um gaiteiro que tocava no Maragatos, mas que também fazia parte dos gaúchos, eu insisti muito para que ele forçasse a minha entrada. E ele conversou com a Nilva Pinto mandou que eu fosse fazer um teste para entrar para os gaúchos. Em 77 eu ingressei neste conjunto que até hoje encanta a todos, né? Com mais de 60 anos de atividade. Com a Nilva Pinto eu aprendi muita coisa, em termos de dança, em termos de profissionalismo. E ali eu fiquei até o ano de 1980. Neste período, eu tive a minha primeira oportunidade, em 1978, de participar do Rodeio de Vacaria. E nesta época eu conheci os lajanos, conheci o CTG Barbicacho Colorado, conheci outras entidades também lá de Lages e conheci os Arrudas. Na época, era um terror. Se falava em dança, os Arrudas estavam sempre no meio e sempre na ponta. Rui Arruda, Mária Arruda, Carla. Ô turma, viu? Eu aprendi muito com essa gente. Eu aprendi a sentir muito mais forte esta coisa da dança, de nos atrair, de fazer a gente sonhar, de fazer a gente projetar espetáculos, projetar cenas. E os lagianos moram no meu coração até hoje, tenho um grande amor por eles. Em 1980 eu dançava numa churrascaria, na churrascaria 35, que hoje é o Galpão, né? Mas ali antes era a churrascaria, dirigido pelo Jorge Caran, um ex-bailarino também. E nessa churrascaria eu era coreografado pelo Erias Senato. Ele era o coreógrafo do grupo chamado Alma e Canto do Folclore. E nós fazíamos espetáculos toda noite no 35. Eu, Jorge Padilha, Índio Guaraci e as irmãs Noal, Rosa e Maria Ângela.
Ali ficamos um bom tempo, capitaneados na música pelo Rafael Koller e pelo Juarez Bittencourt. E nesta passagem eu tive o prazer de conhecer um rapaz que vinha do interior, vinha de Itaqui, e estava procurando pouso aqui em Porto Alegre, estava procurando trabalho em Porto Alegre, e fazia as folgas do Juarez Bittencourt. Era o Elton Saldanha, Elton Benício, Piá Benício, grande amigo, grande irmão que eu guardo no coração e que tenho um grande respeito pelo seu trabalho. Eu, estando nessa churrascaria, fui convidado para coreografar os Muripás. Eu então já era coreógrafo e diretor artístico do CTG Maragatos, substituindo Hélio Mileski, e o meu trabalho de alguma forma chamou a atenção do Leal. Leal pediu que eu ingressasse nos Muripás e com pouco tempo ele já me subiu para o posto de direção artística, que na época estava sendo... esse posto estava sendo ocupado pelo Alfeu, grande Alfeu, nego Alfeu, grande Alfeu Bugre, que por sua vez havia substituído Valdir Santana, que não podemos esquecer, foi um grande coreógrafo e que também deixou suas marcas nos Muripás. A grande marca dos Muripás começou com Valdir Santana. E aí eu fui para os Muripás, onde fiquei até 85, dirigi o grupo numa época de ouro, onde todos apenas viviam dos Muripás, cerca de 30 artistas. Fazíamos uma média de 12 a 15 shows por mês. Toda quinta recebíamos o nosso cachê, recebíamos o nosso dinheirinho, e foi uma época realmente que nós solidificamos essa coisa da dança num grupo profissional. Porque até então, mesmo os gaúchos tendo um nível profissional, era considerado semi-profissional, todos tinham atividades extras. O grupo Fandango, que na época também fazia espetáculos, também tinha essa mesma linha, né? O grupo dos Tropeiros, o grupo do Paixão, também tinha essa mesma linha, todos tinham outra atividade, mas os Muripás não. Os Muripás foi dedicação total, do início ao fim. Tanto o meu grupo, quanto depois o grupo que foi capitaneado pelo Luiz Mussini, que foi o grupo Arte Nova. Todos tinham como fim dançar e viver da dança. No momento em que eu assumi os Muripás, eu permaneci como diretor artístico do CTG Maragatos. E o Maragatos estava numa empreitada muito forte para a construção do galpão, ali na rua Ouro Preto, na Vila Floresta. Como a Invernada tinha um status muito bom de espetáculo e de apresentações, nós começamos a ter compromissos muito sérios e concorrer diretamente com algumas entidades, né, com o próprio Muripás e outros grupos profissionais. Então, o Maragatos certamente foi o primeiro centro de tradições gaúchas a dar uma ajuda de custo, digamos, mas era um cachê. Nós, a metade do cachê, construímos o galpão, e com a metade do outro cachê nós mantínhamos o guarda-roupa e dávamos uma ajuda de custo a todos os componentes. Então pode-se dizer que foi o primeiro CTG a pagar cachê. Em 1985, eu ainda como diretor dos Muripás, fundei juntamente com Elza Minho e Carlos Pérez, percussionista, um trio que nós chamamos de Latino Dança Show. Com este trio nós fizemos muitos espetáculos junto com o Nico Fagundes e mais os artistas que eram Borghetti, Neto Fagundes, Ernesto, Bagre, e nós três fazíamos a parte da dança, a parte das bolhadeiras, dos bombos, os malambos, e assim nós fazíamos as danças, mostrávamos um pouco da nossa arte. Nós tínhamos um quadro especial dentro do show dos Muripás. E depois, é claro, por razões óbvias, a gente começou a criar as nossas pernas, né? Nossa própria história. E seguimos um bom tempo até que o Carlos Pérez teve que atuar juntamente com o Borghetti, já não conseguia conciliar a sua atividade artística. Eu e a Elza tivemos o trabalho ainda fora do estado por um tempo, depois voltamos e fomos para a churrascaria Zequinha trabalhar.
durante 7 anos, ininterruptamente. Ali nós tínhamos 15 artistas empregados, entre músicos e bailarinos. É um espetáculo que nos tornou assim, muito conhecidos, porque o proprietário da churrascaria era Romildo Valandro, era um cara que tinha muita visão de marketing, investia muito em propaganda, em televisão, e foi uma época também muito boa. O Latino Dança Show fazia espetáculos de folclore gaúcho, mas também mostrava o lado do folclore do outro lado da fronteira, né? Folclore argentino. E nós tínhamos um quadro também de tango. Inclusive esse espetáculo nós apresentamos por ocasião em 1990 no Fegarte, na época ainda em Santa Cruz do Sul, e foi um sucesso. Em 92 eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo para trabalhar numa casa de um grande amigo, e naquela mesma época eu fui convidado pelo meu grande amigo, Jorge Oleg. Jorge Oleg, um bailarino argentino que faz ainda espetáculos com boiadeira, hoje ele mora na Itália. E na época ele foi convidado para fazer parte do espetáculo Holiday on Ice, que era um espetáculo de patinação, mas que tinha um número especial de boiadeiras, numa plataforma especialmente construída para isso. E o número tinha um apelo muito forte, os aplausos eram os mais fervorosos do espetáculo. Então eles não titubearam em querer levar o Jorge, o Oleg. Só que o Oleg, ele não queria, na verdade, mudar a rotina dele, e aí ele me colocou na fita. Jorge Oleg, olha, eu tenho um amigo aí que dança muito. O grupo era argentino, chamava-se Los Argentinos. E eles, claro, ficaram desconfiados, um brasileiro fazendo boiadeira. Pô, Oleg, pelo amor de Deus, não tem nenhum companheiro nosso aí. Não, faça um teste com ele que vocês vão gostar. Bom, produto final, eu entrei para o espetáculo Holiday on Ice e tive grandes experiências. Foi uma fase onde eu aprendi, nossa, imensurável as coisas que aprendi nesta companhia. Era uma companhia europeia. A partir daí eu ingressei também num espetáculo brasileiro que rodava o mundo, uma produção franco-brasileira, do produtor Franco Fontana, que levou a Bossa Nova para a Europa e que tinha um amor imensurável pelo Brasil. Montou um espetáculo nos moldes dele, os moldes europeus, mas todos com artistas brasileiros, 70 artistas brasileiros. Esse espetáculo rodou o mundo inteiro, nunca veio ao Brasil, mas rodou. Atuamos nos melhores cassinos que se possa ter notícia, nos melhores teatros, e esse show, inclusive, é um dos 2 espetáculos que fizeram temporadas na Broadway. O outro espetáculo foi Macunaíma, um espetáculo teatral, e esse Oba Oba. Também foi uma fase muito linda, onde eu conheci minha atual esposa, onde estamos há 20 e poucos anos lá, juntos, dançando, atuando e sempre mantendo este amor especial pela dança, e que certamente vão me acompanhar até os últimos dias. Eu gostaria de destacar algumas pessoas muito importantes nessa nova fase. Eu destacaria principalmente um grande amigo chamado Alexandre Euric, um cara com uma criatividade enorme, já fez grandes trabalhos, inclusive me convidou para fazer parte de um trabalho em 2014 junto ao Querência Santa Mônica, no FEPARTE, onde fomos campeões, fazendo uma reconstituição das coreografias dos Muripás. E gostaria de ressaltar também o trabalho do Emerson, o trabalho da Lúcia Brunelli, que foi minha parceira nos Gaúchos, e o trabalho do Bolinha, no Alegrete. A dança continua, a dança é bela. O que falta para nós consolidarmos é exatamente formarmos um grande balé folclórico. Nós temos as melhores
e as maiores condições de fazer esse balé folclórico que eu falo há tantos anos. Por que não um balé folclórico? Por que não um grupo profissional no Rio Grande do Sul? Por que não? Nós temos um folclore belo, nós temos que mostrar isso para o mundo inteiro. Por que temos que ficar na fronteira, esperando que alguém entre para ver o que a gente tem de belo? Eu sempre falo, e sempre falarei, que nós precisamos ter um balé folclórico. E acho que tem que haver alguma mobilização social, política, alguém tem que criar este balé folclórico para mostrarmos a nossa arte além fronteiras. Eu gostaria de agradecer a paciência dos senhores, de me ouvirem, porque nós vivemos de histórias. Com dança, ninguém fica rico. Com dança, ninguém cria fortunas. Melhor, cria a fortuna de ter grandes amizades, a fortuna de ter grandes momentos, a fortuna de ter viagens inesquecíveis que jamais eu teria oportunidade de fazer se não estivesse com a dança. A oportunidade de, durante 40, 50 anos, ter amigos ligados por esses momentos de convivência pela dança. Muito obrigado. Estou aqui. Enquanto puder, vou contar essas histórias e vou agradecer aos que as recolhem para a memória gaúcha.